Fala galera, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá ok? Do IST. E a aula de hoje ela vai ser para turmas de primeiro ano, capítulo 7. Vamos trabalhar o reino fungi, livro 2. E posteriormente vamos trabalhar as doenças causadas por fungos, que é cobrada no capítulo 8 do livro 3. Já é o novo livro de vocês, ok? Então vem comigo. Vamos lá, vamos trabalhar o reino fungi. Galera, quando a gente fala de fungo, a primeira coisa que vem na tua cabeça são fungos. Os fungos no passado, eles eram classificados como plantas. O grupo dos fungos, certo? O reino fungi, que hoje é o reino fungi, antes era classificado dentro das plantas. Porque os pesquisadores na época, eles verificaram que existiam muitas semelhanças entre fungos e plantas. Com o avanço da tecnologia, da microscopia, da bioquímica celular, eles começaram a notar algumas diferenças e chegaram à decisão de separar os fungos das plantas. E a partir daí eles criaram um reino próprio, a partir de Whittaker, que é o reino fungi. Então vamos falar um pouco das características gerais dos fungos. Primeiro, os fungos, eles são todos o quê? Eucarióticos. O que é um organismo eucariótico? Vamos relembrar isso aí. São aqueles que apresentam carioteca. O que isso quer dizer? O núcleo organizado. Beleza? Organizado. Esses organismos, em relação ao número celular, eles são o quê? Uni ou pluricelulares. Quando você chega com os vegetais, nós analisamos que os vegetais, todos eles são pluricelulares. Quando eles começaram a descobrir, por exemplo, as leveduras, que são fungos unicelulares, eles verificaram já a primeira diferença. Outra, os fungos, eles são todos aclorofilados. O que é um organismo aclorofilado? A letra A, antes de uma palavra, geralmente vai te mostrar o quê? Uma ausência, uma negação. Então, se o organismo ele é aclorofilado, quer dizer que ele não tem clorofila. Mas o que é clorofila, tio? Qual a importância da clorofila? A clorofila ela é um pigmento fotossintetizante. A gente tem que lembrar da aula do tio Ricardo, quando ele trabalhou fotossíntese com você. Lembrem, a fotossíntese ela precisa de um pigmento. Que pigmento é esse? Clorofila, que capta a energia solar e ela vai funcionar como energia de ativação. Para que o organismo consiga fazer fotossíntese, ele precisa ter clorofila. Opa, mas os fungos não apresentam clorofila. Logo, eles não conseguem fazer o que, titio? Não conseguem fazer fotossíntese. Com isso, ele vai ser um organismo heterotrófico. Vamos já falar sobre isso. Outra característica que fez com que os fungos fossem retirados do reino das plantas, do reino planta, metáfita, e a partir dali ser criado um reino próprio, foi a organização celular. A organização celular dos fungos é a partir de uma estrutura chamada de hifa. Não entendi, tio. Como é isso aí? É assim, olha lá. A célula do fungo, ela é uma célula que apresenta parede celular, só que ela se organiza numa estrutura filamentosa, denominada de hifa. E essa hifa, pessoal, ela parece um canudinho. Cada estrutura dessa é uma célula. Tudo bem? E essa estrutura, esse filamento, chamado de hifa, é específico, é exclusivo dos fungos. Só fungo tem isso. Quando tu tens a união de várias hifas, olha, parece uma árvore de bambu, né? Um bambuzal cheio de caules do bambu, parecendo. Isso aqui, pessoal, é o conjunto de várias hifas. Ele é chamado de micélio, ok? Isso muitas das vezes fica no solo. E quando chega no período de reprodução, esse fungo ele começa a brotar o que nós chamamos de talo ou corpo de frutificação, certo? Que a gente vai discutir isso mais lá na frente. Vamos dar prosseguimento às características gerais. Olha, aqui, olha, os fungos, pessoal, pelo fato de serem aclorofilados, eles apresentam a nutrição heterotrófica. O que quer dizer uma nutrição heterotrófica? São organismos que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, certo? São como nós, animais, certo? Só que para diferenciar fungo de animal, nós somos heterotróficos por ingestão. Nós levamos o alimento, na maioria dos animais que apresentam, a boca, e ela passa pelo tubo digestório para ser digerido e absorvido pelas células do tubo digestório. Fungo não. Fungo tem um caso
exclusiva, uma forma exclusiva de se nutrir. Eles são heterotróficos por absorção, certo? E eles apresentam, olha lá, uma digestão extracorpórea. O que quer dizer extra? Fora. Corpórea, corpo. Quer dizer, eles digerem os nutrientes fora do corpo. Não entendi. Tio, explica para mim direito isso aí. Os fungos, eles vão pegar as enzimas digestivas, essas enzimas elas serão lançadas para fora do corpo, aí o alimento ele vai ser fragmentado, quebrado, triturado, e quando ele tiver em pequenas dimensões que possam atravessar os poros do corpo do fungo, o fungo vai o quê? Absorvê-los. Então eles são heterotróficos por absorção, só fungo faz isso. Então eles começaram a notar muitas características exclusivas dos fungos e com isso eles verificaram que os fungos deveriam ser classificados como um grupo à parte. Vamos lá, vamos dar continuidade. Outra característica dos fungos, os fungos apresentam parede celular. Opa, as plantas também apresentam parede celular, certo? Só que eles analisando bioquimicamente, eles verificaram que a composição química dos vegetais é formada por celulose. Lembra da celulose? Matéria-prima para a fabricação do papel. Beleza? Já fungo, ela é composta de quitina, que é um outro carboidrato estrutural, um outro polissacarídeo, certo? Encontrado também, pessoal, no exoesqueleto dos artrópodos, do besouro, da barata, da formiga, do escorpião, certo? Outra característica que a gente tem que destacar é a forma de armazenamento, a substância de reserva dos fungos, é o glicogênio, enquanto que as plantas armazenam na forma de amido. O glicogênio é encontrado em fungos e em nós, animais, certo? Já as plantas apresentam amido. Então, mais uma diferença entre fungo e vegetal. Vamos lá, meu amigo. E a forma de reprodução. A gente vai ver que na próxima aula que são vários tipos de reprodução que os fungos apresentam. A reprodução deles é por esporulação. A maioria, todos os fungos praticamente, em pelo menos uma fase da vida, eles produzem esporas, que são estruturas de dispersão, muitas das vezes resistência quando o meio não está favorável, para que quando essas condições voltem a ficar favoráveis para ele, eles eclodem, desenvolvendo novas hifas e posteriormente, se o fungo apresentar, corpos de frutificação. Bora ver alguns exemplos aqui. Olha, aqui eu tenho um pouco da diversidade dos fungos, certo? Os fungos, pessoal, eles têm uma ampla distribuição e diversidade. Por exemplo, esse fungo aqui, olha, Clavíceps púrpura, ele é um fungo alucinógeno. A partir dele se extrai algumas substâncias que são usadas até para produzir certas drogas. Okay? Aqui eu tenho o famoso champignon. Champignon, quase todos conhecem. O champignon a gente compra no supermercado e é muito usado para fazer estrogonofe. Quem nunca comeu um filé ao molho madeira, que leva pedaços de champignon. Ok? Aqui é o famoso orelha de pau, que é muito encontrado na nossa região. Aqui, olha, cuidado com esse, cuidado. Olha. Muito cuidado com esse fungo aqui, olha. É o Amanita muscaria. Esse fungo, ele é venenoso. Se você ingerir ele, dependendo da quantidade, você pode vir a ter algumas complicações. Alguns animais, quando ingerem esse fungo, eles acabam morrendo. Muito cuidado. Aqui, olha, são trufas, são fungos comestíveis também. Aqui eu tenho o aspergilos, muito usado na produção de alguns produtos que a gente vai mostrar já já. Eu tenho também, olha, o fermento, que é usado para fazer pão, massas, bolos, extraído a partir de fungos. Queijos, como o queijo gorgonzola, ele é produzido a partir de alguns fungos. Vou falar também do antibiótico, que é um medicamento utilizado no tratamento de doenças bacterianas. Ele foi extraído a partir de um fungo chamado penicílio, daí deriva o nome da penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser produzido, né, na medicina. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó, mais uma vez o Amanita muscaria, o Clavíceps púrpura, o aspergilo. Esse aqui, olha, é o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo aqui é graças a ele que é produzido a cerveja através de um processo denominado de fermentação alcoólica, certo? Aqui eu tenho o penicílio Roquefort e a partir desse penicílio que é produzido o famoso queijo Roquefort, aquele queijo todo cheio de buraquinhos, extremamente saboroso.
Vamos lá. Outros exemplos de fungos. Olha, aqui eu tenho, pessoal, o Morchella esculenta, que também é um tipo de fungo comestível. Aqui, olha, eu tenho, olha, o Penicillium notatum, que é o fungo que a partir dele é produzido, entre outros, os antibióticos, a penicilina. E aqui, mais uma vez, o Penicillium roquefort, que é utilizado para produzir o queijo roquefort. Eu tenho também, pessoal, uma coisa que vocês vão notar. Mais uma vez, orelha de pau, mas eu quero me atentar a isso aqui. Olha. Às vezes, quando você olha no pão, ou uma roupa, ela está manchada, que a gente diz caronchada, ela apresenta fungos se desenvolvendo, ou no alimento, e às vezes armazenado na nossa roupa. Aquela roupa que fica muito tempo guardada ali no guarda-roupa, aí quando você vai usar, você cheira, ela está, muitas das vezes, que a gente diz que está com cheiro de mofo. Às vezes são fungos que estão se desenvolvendo naquele vestimento, ok? E às vezes, pessoal, esses fungos, eles caem nos alimentos, causando, às vezes, estrago de alimentos. Tem que ter muito cuidado. O bolor negro do pão. Vamos mostrar um pouco da morfologia dos fungos agora, ok? Olha só, aqui você está notando um fungo e aqui eu estou destacando o chamado corpo de frutificação. O que é o corpo de frutificação? É o talo, é a parte que normalmente vai se desenvolver na maioria dos fungos no período de reprodução deles. Aqui eu tenho o solo e abaixo do solo eu vou ter as hifas, que são aquelas organizações. E aqui eu vou ter o micélio, tudo bem? Que é o conjunto de várias hifas. Quando chega no período de reprodução, esses fungos eles começam a brotar os chamados corpos de frutificação. E aqui eu tenho o chapéu, chamado de píleo. Embaixo desse chapéuzinho eu vou encontrar minúsculas estruturas chamadas esporângios. São estruturas que vão produzir esporos. Lembra que eu te falei agora da reprodução? E quando ela está no período de reprodução, já com os esporos formados, eles ficam aqui embaixo, nesses filamentos, são microscópicos. Aí quando bate um vento, cai a água da chuva, um animal toca nesse fungo, ele movimenta e esses esporos são lançados na natureza. E eles são levados pelo ar, por animais, pela água. E onde eles caírem e tiverem condições favoráveis, eles vão germinar e desenvolver o quê? Novos fungos. Primeiramente, formar novas células, que formarão novas hifas, que formarão novos micélios e, posteriormente, novos corpos de frutificação. Tudo bem? Vamos dar uma olhada num corpo de frutificação agora, meus queridos. Olha só, quando você vai, normalmente, numa fazenda e você tem muita matéria orgânica, ou num chiqueiro, você vai ter muita matéria orgânica, é comum você ter vários corpos de frutificação se desenvolvendo. Tudo bem? Agora vamos verificar a importância dos fungos. Porque quando a gente fala de fungo, muito aluno pensa logo em doença. Mas não, os fungos eles têm um papel extremamente importante para a gente. Eu coloquei alguns deles aqui, ó. A importância ecológica. Os fungos, junto com as bactérias, que nós já trabalhamos no capítulo anterior, eles fazem a decomposição da matéria orgânica. O que isso quer dizer? A ciclagem da matéria orgânica, ok? Não entendi, tio. Toda vez que uma substância é lançada, fezes, excretas, dejetos e tal, ou algum organismo morre, fungos e bactérias chegam ali e decompõem, transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Eles participam, junto com as algas, de algumas relações ecológicas. Entre elas eu tenho os líquens, que são associação entre fungo e alga, um tipo de mutualismo. Eu tenho também a micorriza, que é muito parecido com a bacteriorriza, em que plantas não conseguem absorver o nitrogênio, elas se associam com fungos e os fungos da decomposição fornecem às plantas o quê? Nitrogênio. E a planta, em contrapartida, fornece para o fungo o quê? Alimento, já que o fungo, não esquece, ele é heterotrófico. Olha, para a indústria alcoólica, os fungos eles são usados para produzir vinho, cerveja, vinagre, mas principalmente vinho e a cerveja. Na alimentação, olha, eles são usados a partir dos fermentos para produzir pães, bolos, produzir também queijo, o champignon, que já é um fungo comestível, o próprio iogurte, são fungos, são produzidos a partir dos fungos, perdão. E eu tenho também a importância médica. Alguns fungos, eles causam as chamadas micoses, que são doenças, enquanto que alguns fungos, como eles,
O penicílio, ele é utilizado para produzir o quê? Medicamento. E que medicamento? A penicilina, o antibiótico que é usado no tratamento de doenças bacterianas. Aqui eu estou te mostrando, olha, uma micorriza, que é a associação entre fungo e as plantas, para que o fungo forneça para a planta nitrogênio e a planta forneça para o fungo alimento. É o mutualismo. Se a gente separar os dois, ambos acabam o quê? Sendo prejudicados, porque um depende diretamente do outro. Aqui, olha, alguns alimentos, alguns frutos que são danificados, estragados a partir dos fungos. Nós temos também, pessoal, as micoses, que a gente vai deixar para trabalhar no próximo capítulo, ok? Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Até a próxima, meus queridos, e fiquem com Deus. Tchau!